Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de abril de 2022, é celebrada a Páscoa ucraniana. É uma Páscoa ortodoxa e toda a nação ucraniana celebra nesta data, assim como todos os países do leste europeu de maioria ortodoxa celebram nessa data. Vamos falar um pouco de como foi hoje a Páscoa nesse dia de guerra, como foi a Páscoa nas trincheiras. Primeiro quero pedir, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Quero primeiro começar lá no leste da Ucrânia. Ela foi celebrada inclusive no oeste, com as igrejas cheias e as ruas cheias de gente também, porque não tem um fronte direto contra os russos na região de Lviv, na região de Ternópil, entre outras cidades daquela área. A situação mais crítica é no leste da Ucrânia e no sul da Ucrânia. E eu quero começar falando da cidade de Liman. Cerca de 50 fiéis desafiaram as bombas e o tiroteio da artilharia nesse domingo, dia 24, para receber a tradicional bênção da Páscoa Ortodoxa, que os ucranianos celebram em meio à tristeza e aos danos causados pela invasão russa e pelos 2 meses de guerra que estão comemorados exatamente na data de hoje. Em um posto militar avançado da cidade de Liman, os soldados entoaram a saudação cristã, enquanto os disparos da artilharia russa eram ouvidos por todos os lados. A Páscoa foi celebrada em toda a Ucrânia, como eu lhes disse, inclusive nas cidades longe das zonas de combate, como Lviv, Ternópil, entre outras, onde as ruas e igrejas estavam cheias de gente celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em toda a parte a tragédia e a tristeza que assola a Ucrânia era visível, onde famílias enterraram seus mortos, como em Odessa, que no sábado uma criança de 3 anos foi morta por um míssil de Vladimir Putin, e no domingo 2 irmãos, uma menina de 14 anos e outra de 6 anos, morreram pelo fogo de artilharia da horda assassina de Putin. Na usina siderúrgica de Azovstal, sitiada pela horda assassina russa, antes da Páscoa, o ditador Putin tinha determinado que a mesma sofresse um bloqueio, mas que combates não prosseguissem na usina. No entanto, hoje, na data maior que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, por ordem do mesmo Putin, os ataques de fogo de artilharia sobre a usina voltaram. Parece que Putin recebeu uma ordem direta do inferno para continuar o massacre na usina, apesar da Páscoa e da data que ela simboliza, da data que ela significa. Inúmeras autoridades pediram um cessar-fogo antes da Páscoa por essa data religiosa que marca o sangue de Cristo derramado pela humanidade, mas o ditador russo não quis saber de cessar-fogo, e em todas as frentes de combates, a artilharia e combates de tropas prosseguiram, com o exército e voluntários ucranianos contendo o avanço russo, ou seja, a Rússia não teve nenhum avanço ou vitória hoje, apenas bombardeou as áreas civis dessa cidade e matando inúmeras pessoas, alguns exemplos que eu dei trágicos das crianças que ocorreram, mas muitos adultos também vieram a óbito. Enquanto isso, o ditador Vladimir Putin atendeu em Moscou a celebração religiosa de Páscoa, celebrada pelo metropolita da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, que é apoiador público de Putin e da guerra na Ucrânia, que está ceifando milhares de vidas inocentes ucranianas e inclusive de soldados russos, jovens que estão lutando em uma guerra que nem sabem por que para lá foram. Eu não vejo o metropolita Kirill como líder da Igreja de Cristo, pois Cristo prega o amor e não o derramamento de sangue. Ele pede a paz, que não é o que Kirill pede. Como não vejo o ditador Putin como cristão, pois ele fomenta o ódio, a mentira, a fome, a morte, a tortura, a violência contra os mais fracos, entre outras inúmeras maldades. São filhos do demônio, sem dúvida. Para o povo da Ucrânia, a Páscoa Ortodoxa, celebrada neste domingo, é um dos feriados mais importantes do país, feriados religiosos.
à sombra de uma invasão russa que começou há exatamente 2 meses e resultou na morte e no deslocamento interno de milhões de ucranianos e de mais de 5 milhões e 300 mil refugiados no exterior, enquanto nesses 2 meses de guerra insana provocada por um psicopata demoníaco, os militares ucranianos conseguiram montar uma defesa com bravura e honra, que trouxe muitas baixas aos inimigos russos e conteve-o, e forçando-o a abandonar as pretensões de tomar Kiev, a capital da Ucrânia e todo o norte do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nessa data, disse que a celebração da Páscoa do ano passado ocorreu sob uma pandemia. E este ano os ucranianos mais uma vez estão comemorando de uma maneira que não estão acostumados por causa de uma praga chamada guerra. O grande feriado de hoje dá-nos grande esperança e fé inabalável de que a luz vencerá as trevas, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. E, portanto, a Ucrânia simplesmente vencerá, afirmou o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. A Páscoa é uma data muito importante, talvez a data mais importante do cristianismo, porque é a data em que comemora-se a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, o Deus vivo, em que aquele que veio pregar a nossa salvação, aquele que morreu para salvar a humanidade na cruz. E é lamentável que nessa data, quer dizer, é lamentável que esteja acontecendo uma guerra, mas é mais lamentável que exatamente nessa data, onde deveria haver uma trégua, paz para a celebração, não houve. E, na realidade, houve um incentivo e uma ordem maior à matança de pessoas, de crianças, de mulheres, homens, idosos, soldados, de ambos os lados dos soldados. Os civis russos não estão morrendo aqui porque a Rússia não foi invadida, a Rússia não foi provocada. A Rússia veio gratuitamente invadir a Ucrânia. Esse é um fato, é uma realidade, apesar de muitas mentiras que pessoas ignorantes e pagas pela Rússia estão divulgando aqui no Brasil e no mundo. A Ucrânia não tem nada a ver com o que está acontecendo porque ela não começou. A Ucrânia é a vítima. E cabe a nós pedir a Deus, rezar pela paz na Ucrânia, rezar pelas almas nessa data muito importante para a humanidade, que é hoje a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, né? Cristo nasceu, sim, ele ressuscitou. Vamos nos conscientizar disso. Peço a todos que continuem a rezar pela Ucrânia e pelas vítimas dessa tragédia que foi determinada por essa mente louca e desequilibrada, psicótica, sociopata, que está a matar, a ceifar e vai fingir que vai à igreja, que não reza por nada. Vamos rezar pela Ucrânia, vamos rezar pelo Brasil, pela humanidade, pela paz. A paz é importante porque, a meu ver, o que está acontecendo lá já é a Terceira Guerra Mundial. Não tenho dúvidas disso. Peço a vocês, se gostaram, deem um gostei, lá onde está aparecendo positivo. Deem um gostei no vídeo. Também, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.